Eles riram da família pobre no restaurante, sem saber quem estava pagando a conta. O salão inteiro parecia concordar com aquele riso abafado, carregado de desprezo silencioso, como se a presença deles fosse um erro que precisava ser corrigido. As luzes quentes refletiam nos talheres caros, nos copos de cristal, nas roupas bem passadas de quem se sentia pertencente àquele lugar. E então havia a família, sentados próximos à parede, quase escondidos, como se tentassem ocupar o menor espaço possível. O pai mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa, dedos calejados, denunciando anos de trabalho pesado. A mãe ajeitava discretamente a barra do vestido simples, já gasto pelo tempo, enquanto lançava olhares atentos aos filhos, como quem pede silêncio sem dizer uma palavra. As crianças, ainda pequenas, observavam tudo com curiosidade, misturada a medo, sentindo que havia algo errado, mesmo sem entender exatamente o que. O garçom demorou mais do que o normal para atendê-los. Quando chegou, não disfarçou o olhar de cima a baixo, a pausa longa antes de anotar o pedido, o suspiro impaciente. Me outra mesa, alguém cochichou algo e riu. Em outra, um casal elegante interrompeu a conversa só para observar aquela cena improvável. Uma família pobre em um restaurante caro, ousando sentar-se ali como se tivesse o direito. A mãe percebeu. Ela sempre percebia. Pai. Eles já conheciam aquele olhar desde muito antes daquele restaurante. O olhar que mede, julga e condena sem precisar de palavras. Mesmo assim, permaneceram. O pai abriu o cardápio com cuidado, como se fosse um objeto frágil demais para suas mãos. Os preços pareciam irreais, quase ofensivos. Ainda assim, ele respirou fundo. A mãe fez um pedido simples, quase tímido. Para as crianças, algo básico, dividido, calculado com precisão. Quando o garçom se afastou, o silêncio se instalou entre eles. Um silêncio pesado, atravessado pelos risos distantes das outras mesas, pelo tilintar dos talheres, pela música ambiente que parecia debochar da situação. Em uma mesa próxima, um homem de terno caro comentou alto demais. Hoje em dia, qualquer um entra em qualquer lugar. Risos. A frase não tinha endereço, mas acertou em cheio. A mãe apertou os lábios. O pai sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Ele já tinha aprendido que responder só tornava tudo pior. As crianças abaixaram a cabeça. A comida chegou, pratos bonitos, porções pequenas, tudo muito diferente do que estavam acostumados. Eles comeram devagar, tentando aproveitar cada garfada não apenas pelo sabor, mas porque sabiam que aquele momento custava caro, não só em dinheiro, mas em dignidade. O riso continuava, olhares continuavam, até que algo mudou. Não foi um som alto, nem um gesto exagerado, foi apenas a presença. Um homem entrou no restaurante com passos firmes e silenciosos ao mesmo tempo. Não usava roupas chamativas, mas havia algo nele que fazia as conversas diminuírem de volume. O gerente se endireitou imediatamente. Alguns clientes reconheceram o rosto, ainda que não soubessem de onde. Ele caminhou pelo salão observando tudo, como quem já viu aquele cenário muitas vezes antes. Seus olhos percorreram mesas ricas, pratos caros, risadas fáceis. Então, pararam na família encostada na parede. Ele não sorriu, não franziu a testa, apenas observou. O pai sentiu o olhar e por um instante achou que mais um julgamento estava prestes a cair sobre eles. Ele se preparou para o constrangimento final, para talvez ouvir que aquele não era um lugar para eles.
Mas o homem apenas continuou parado, em silêncio, como se calculasse algo que ninguém mais conseguia ver. O garçom se aproximou dele com respeito exagerado, quase nervoso. Cochichou algo. O homem respondeu baixo, firme. O gerente apareceu logo em seguida, visivelmente tenso. Alguns clientes começaram a prestar atenção. O clima mudou. O riso cessou aos poucos, substituído por curiosidade. A família continuava comendo, alheia à dimensão do que estava prestes a acontecer, apenas tentando terminar a refeição sem mais humilhações. O pai pensava na conta, naquela maldita conta. Ele sabia que aquilo definiria tudo. E foi exatamente nesse momento, quando todos ainda riam por dentro, achando que aquela família não pertencia ali, que o destino começou a virar a mesa, porque nenhum deles imaginava que quem estava prestes a pagar aquela conta não era quem eles esperavam. O homem de terno permaneceu alguns segundos observando a família, tempo suficiente para que o desconforto se espalhasse pelo salão como um arrepio invisível. O gerente, suando apesar do ar-condicionado, inclinava a cabeça em concordância a cada palavra baixa que ouvia, enquanto o garçom mantinha as mãos rígidas à frente do corpo, como se estivesse diante de um juiz. Em mesas próximas, clientes começaram a cochichar, agora menos confiantes, tentando adivinhar quem era aquele homem e por que sua simples presença havia alterado o clima do restaurante. Ricardo Montenegro caminhou lentamente até uma mesa vazia, próxima à família, sentou-se sem pressa e pediu apenas um copo de água. Seus olhos voltaram-se outra vez para João e Maria, que conversavam em sussurros, calculando mentalmente a conta, pensando em quais gastos do mês seriam sacrificados para pagar aquela noite. Maria forçou um sorriso para as crianças, tentando manter a aparência de normalidade, mas seu coração batia rápido. Ela sentia que algo estava fora do lugar, que aquela atenção repentina não era coincidência. Emal Trameza, o homem do comentário arrogante, pigarreou visivelmente incomodado por não ser mais o centro invisível da superioridade que sentia minutos antes. Ricardo, então, chamou o garçom com um simples gesto de mão. Não precisou elevar a voz. Quando falou, todos os ouvidos próximos pareceram se inclinar involuntariamente. Perguntou sobre a família. Apenas isso. O garçom respondeu de forma vaga, explicando que haviam chegado há pouco, feito um pedido modesto, nada além do comum. Ricardo ouviu em silêncio, depois perguntou algo mais específico. Quem autorizara aqueles olhares, aquelas risadas, aquela demora proposital no atendimento? O garçom engoliu seco. Não soube responder. O gerente se aproximou rapidamente, tentando intervir, explicando que era apenas um mal-entendido, que o restaurante prezava pelo respeito a todos os clientes. Ricardo levantou os olhos lentamente para ele. Um olhar calmo, mais pesado. Disse apenas que respeito não se anuncia, se pratica. O gerente assentiu, sentindo o peso daquela frase. Enquanto isso, João percebeu que alguns olhares agora se voltavam para eles não com desprezo, mas com curiosidade e até receio. Ele não gostava disso. Não queria ser observado de forma alguma. Queria apenas sair dali sem mais marcas. A comida já estava quase no fim. Lucas limpava o prato com pão, tentando aproveitar cada pedaço. Ana brincava com um guardanapo, alheia ao que se desenrolava ao redor. Maria respirou fundo quando viu o garçom se aproximar novamente. Agora com postura diferente, mais respeitosa, quase solene. Perguntou se estava tudo bem, se desejavam mais alguma coisa. João respondeu que não.
Agradeceu educadamente. O garçom hesitou antes de sair, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Em mesas vizinhas, conversas cessaram de vez. O homem arrogante mexia no celular, evitando olhar na direção da família. O casal elegante mantinha sorrisos tensos. Ricardo terminou seu copo de água e levantou-se. Caminhou até a mesa da família, parando a uma distância respeitosa. João ergueu os olhos, preparado para qualquer coisa, menos para o que veio. Ricardo perguntou, com voz firme e educada, se estavam gostando da comida. Maria respondeu primeiro surpresa, dizendo que sim, estava tudo muito bom. Ricardo assentiu e comentou que aquele restaurante costumava se orgulhar de servir bem, mas que ultimamente parecia esquecer o significado disso. João não entendeu. Ninguém entendeu. Ricardo então olhou ao redor, garantindo que todos pudessem ouvir, e disse que algumas pessoas confundiam dinheiro com valor, achando que roupas caras davam o direito de diminuir os outros. Um silêncio absoluto se instalou. O gerente deu um passo à frente, nervoso, mas Ricardo ergueu a mão, pedindo que aguardasse. Ela explicou, sem elevar o tom, que conhecia aquele restaurante muito bem, melhor do que qualquer cliente ali presente, e que não tolerava desrespeito dentro de um espaço que carregava seu nome em documentos que ninguém ali jamais vira. Alguns rostos empalideceram, outros franziram a testa. Confusos, Maria sentiu o coração disparar. João sentiu as mãos tremerem. Ricardo então se voltou novamente para eles e disse algo que João jamais esqueceria: que ninguém deveria se sentir pequeno por estar em um lugar bonito, porque lugares só são grandes quando as pessoas são. Antes que pudessem responder, Ricardo pediu que aguardassem mais um pouco, que ainda não era hora de ir embora. E naquele instante, todos no restaurante começaram a perceber que o riso inicial havia sido um erro caro e que a verdadeira conta daquela noite ainda nem tinha chegado. O gerente engoliu em seco antes de se aproximar novamente, agora com um respeito quase reverencial, e pediu licença para falar. Sua voz saiu baixa, controlada, como se qualquer palavra fora do tom pudesse custar caro. Disse que resolveria tudo imediatamente, que aquele tipo de situação não refletia os valores da casa. Ricardo Montenegro ouviu sem interromper. Depois apenas assentiu, indicando que ele fizesse o que precisava ser feito. O gerente se afastou apressado, dando ordens curtas aos funcionários, e o salão inteiro acompanhava cada movimento com atenção contida. João sentia o coração bater forte no peito. Ele ainda não entendia completamente quem era aquele homem, mas percebia que de alguma forma a balança havia virado. Maria segurou a mão dele por baixo da mesa, tentando transmitir calma, embora estivesse tão nervosa quanto ele. Lucas observava tudo com os olhos arregalados, sentindo que algo grande estava acontecendo, algo que mudaria para sempre a forma como ele lembraria daquela noite. Ana, confusa, perguntou em voz baixa se aquele moço elegante era amigo do pai. Maria respondeu que não sabia e sorriu para tranquilizá-la. Ricardo voltou a sentar-se, mas não em sua mesa original. Pediu uma cadeira e posicionou-se discretamente ao lado da família, não como alguém que se impõe, mas como quem escolhe estar ali. Esse gesto simples causou um impacto silencioso. Alguns clientes desviaram o olhar, outros fingiram não perceber, mas todos sentiram o peso da cena. O homem arrogante do comentário inicial agora suava visivelmente, ajeitando o colarinho do terno como se estivesse apertado demais. O casal elegante cochichava, tentando reconstruir rapidamente suas certezas.
O garçom retornou, trazendo sobremesas que não haviam sido pedidas, colocando-as sobre a mesa da família com cuidado excessivo. Disse que eram cortesia da casa. João tentou recusar, constrangido, mas Ricardo apenas fez um leve gesto negativo com a cabeça, indicando que aceitassem. Não é caridade, disse ele em tom firme, é correção. Essas palavras ecoaram mais alto do que qualquer grito. Maria sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas. Não queria chorar ali. Não queria parecer fraca. Ricardo começou a falar, não como alguém que discursa, mas como quem conta algo inevitável. Disse que crescera em condições muito parecidas com aquelas que também já sentara em lugares onde não se sentia pertencente, ouvindo risos que fingiam não ser sobre ele, mas eram. Disse que aprendera cedo, que a pobreza não está na roupa, nem no bolso, mas na forma como alguém trata o outro. Alguns clientes se remexeram nas cadeiras. Ninguém ousava interromper. Ricardo explicou que havia comprado aquele restaurante anos antes, não para exibir poder, mas para investir em algo que acreditava. Experiências deveriam ser para todos, não apenas para quem podia pagar sem pensar. O gerente retornou com a conta em mãos, mas não a colocou sobre a mesa da família. Caminhou até Ricardo, entregando-a com as duas mãos. Ricardo nem olhou o valor, apenas tirou o cartão do bolso interno do paletó e o entregou, sem cerimônia. João levantou-se do imediato, tentando impedir, dizendo que daria um jeito, que não precisava daquilo. Ricardo levantou-se também, ficando frente a frente com ele. Não havia arrogância em seu olhar, apenas firmeza. Disse que aquela noite não era sobre dinheiro, era sobre dignidade, e que se João insistisse em pagar, estaria permitindo que a humilhação inicial vencesse 2 vezes. João sentiu um nó na garganta. Sentou-se novamente, derrotado e aliviado ao mesmo tempo. Quando o garçom se afastou com o cartão, Ricardo se inclinou levemente e disse algo apenas para a família, que aquele jantar era apenas o começo, que pessoas como eles carregavam histórias que mereciam ser vistas, não escondidas. Lucas sentiu um arrepio ao ouvir aquilo, como se uma porta invisível tivesse sido aberta. Ana sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado. O restaurante, agora em silêncio absoluto, aguardava o desfecho daquela noite que começara com risos e desprezo, mas que lentamente se transformava em um espelho desconfortável para todos os presentes. O tempo pareceu desacelerar enquanto o garçom retornava com a máquina de cartão, os passos ecoando mais altos do que deveriam naquele salão agora silencioso demais. Quando entregou o comprovante a Ricardo, suas mãos tremiam levemente. O pagamento estava feito sem discussão, sem possibilidade de retorno. O gerente respirou aliviado, mas sabia que aquilo estava longe de acabar. Ricardo levantou-se novamente, ajeitou o paletó com calma e pediu a atenção de todos, não com autoridade forçada, mas com a certeza de quem não precisava provar nada. Disse que não pretendia constranger ninguém, mas que o constrangimento já havia acontecido no momento em que uma família fora julgada antes mesmo de ser servida. Explicou que aquele restaurante não era um clube exclusivo de aparências e que qualquer pessoa que cruzasse aquela porta deveria ser tratada com o mesmo respeito, independentemente da roupa, do sotaque ou do saldo bancário. Enquanto falava, seus olhos cruzavam o salão, pousando brevemente sobre cada mesa, como se devolvesse a cada um reflexo de seus próprios pensamentos. O homem arrogante abaixou a cabeça. O casal elegante manteve os olhos fixos no prato.
Ninguém ousava rir agora. Ricardo continuou, dizendo que atitudes como aquelas não eram erros pequenos, mas hábitos perigosos e que lugares que se permitiam isso acabavam apodrecendo por dentro. Mesmo que parecessem luxuosos por fora, o gerente assentia repetidamente, sentindo que cada frase era também um aviso. Ricardo então anunciou que naquela noite todas as despesas do restaurante seriam por conta da casa. Um murmúrio percorreu o salão, misto de surpresa e desconforto. Alguns clientes sorriram aliviados. Outros perceberam tarde demais que aquele presente carregava uma lição embutida. Ricardo explicou que aquilo não era generosidade, mas responsabilidade. Que se um único cliente fosse humilhado, todos precisariam parar e refletir. João observava tudo atônito, sentindo-se pequeno diante da dimensão do que havia provocado sem querer. Maria apertava o guardanapo nas mãos, tentando processar a virada absurda daquela noite. Lucas sentia orgulho, algo novo e quente no peito, como se pela primeira vez entendesse que sua família nunca foi inferior. Ana batia palminhas discretas, sem compreender totalmente, mas sentindo que algo bom estava acontecendo. Ricardo voltou-se, então, diretamente para a família e pediu desculpas, não por si, mas pelo lugar, pelas pessoas, pelo silêncio que havia permitido o riso inicial. Disse que o pedido de desculpas era o mínimo quando alguém falhava em proteger a dignidade do outro. Maria não conseguiu conter as lágrimas dessa vez. João levantou-se novamente, mas agora para agradecer, com a voz embargada, dizendo que nunca haviam pedido nada além de respeito. Ricardo colocou a mão em seu ombro e respondeu que respeito não se pede, se reconhece. O gerente se aproximou e, com o rosto sério, pediu desculpas formais à família, prometendo mudanças imediatas. Alguns funcionários observavam com olhos atentos, entendendo que aquela noite seria comentada por muito tempo. Quando a família se preparava para ir embora, Ricardo pediu que aguardassem mais um pouco. Disse que ainda havia algo importante a ser resolvido, algo que não dizia respeito apenas àquela noite, mas ao futuro deles. João sentiu o estômago revirar novamente, sem saber se aquilo significava mais exposição ou uma nova virada inesperada. O restaurante, que começara como palco de humilhação, agora se transformava em cenário de expectativa. Todos aguardavam, inclusive a família, que mal sabia que aquela história ainda guardava sua mudança mais profunda. Ricardo pediu que se sentassem mais uma vez, não como clientes, mas como convidados, e conduziu a família até uma mesa mais reservada, longe dos olhares curiosos que ainda tentavam entender tudo o que havia acontecido. O restaurante seguia em um silêncio respeitoso, quase cerimonial. Ricardo então falou com calma, sem pressa, como quem sabe que certas verdades precisam de tempo para serem absorvidas. Disse que vinha observando pessoas, histórias e comportamentos há muitos anos, e que aprendera a reconhecer algo raro: caráter sob pressão. Explicou que aquela família poderia ter ido embora humilhada, poderia ter revidado, gritado, causado um escândalo, mas escolhera permanecer com dignidade, protegendo os filhos do ódio do mundo. João ouviu com os olhos baixos, sentindo um misto de orgulho e vergonha por estar no centro de tudo aquilo. Maria segurava as mãos das crianças, como se quisesse encará-los naquele momento para sempre. Ricardo contou que mantinha projetos sociais, empresas
investimentos, mas que estava procurando algo além de números, pessoas reais para confiar responsabilidades reais. Disse que precisava de alguém para administrar um pequeno negócio recém-adquirido, alguém que entendesse esforço, honestidade e respeito mais do que planilhas. Olhou diretamente para João e perguntou sobre sua vida, seu trabalho, suas dificuldades. João respondeu com simplicidade, sem enfeitar nada, falando de jornadas longas, salários curtos, escolhas difíceis e do sonho básico de dar tranquilidade aos filhos. Ricardo Ascencha, como se cada palavra confirmasse algo que ele já sabia. Então fez a proposta, clara, direta, sem promessas vazias. Um emprego digno, salário justo, crescimento real, não como favor, mas como oportunidade. João ficou em silêncio. Maria levou a mão à boca. Lucas sentiu o coração disparar. Ana sorriu sem entender completamente, mas sentindo que algo grande estava acontecendo. Ricardo deixou claro que aquilo não era caridade. Era confiança. Disse que ajudaria no começo, acompanharia de perto, mas que o futuro dependeria deles. João tentou falar, mas a voz falhou. Depois respirou fundo e aceitou, não com euforia, mas com responsabilidade. Como quem sabe que a vida acabara de virar uma página pesada. Ricardo levantou-se, apertou a mão dele com firmeza e disse que aquela noite seria lembrada não pelo constrangimento, mas pela virada. Quando a família finalmente deixou o restaurante, não havia aplausos nem olhares de superioridade. Havia silêncio, um silêncio diferente, carregado de reflexão, do lodo do fora. O ar parecia mais leve. Maria chorou. João abraçou os filhos. Lucas olhou para o restaurante uma última vez, entendendo que o mundo podia ser cruel, mas também podia surpreender. Ana perguntou se agora eles eram ricos. João sorriu e respondeu que não, mas que agora tinham algo melhor: respeito e chance. E enquanto o restaurante fechava suas portas naquela noite, uma coisa ficou clara para todos que estiveram ali. Não foram eles que riram da família pobre. Foi a ignorância que riu, sem saber quem realmente estava pagando a conta.